Olá, bom dia para você, bom dia Maria. Bom dia Cibele, bom dia para todo mundo. Olha só, hoje a gente começa de um jeito diferente. É que uma tragédia aconteceu em Florianópolis. 2 crianças e o pai morreram em um incêndio nesta noite na casa em que moravam. Você está vendo aí as imagens do fogo que consumiu rapidamente a casa. Fica na região continental de Florianópolis. Você está vendo as chamas e o momento que as equipes de socorro chegaram ao local. A gente voltou lá hoje pela manhã, acompanhamos durante toda a noite. Agora o Cleiton Ramos, ao vivo de lá, vai trazer para a gente os destaques e daqui a pouco todas as informações dessa tragédia que aconteceu nessa noite. 2 crianças e um pai morreram nesse incêndio. Cleiton. É verdade, Cibele. A gente começando com essa triste notícia, daqui a pouco todos os detalhes dessa tragédia. Você resumiu muito bem, que aconteceu na parte continental de Florianópolis. A gente está aqui em um local para mostrar para você a noção do estrago que acabou acontecendo na noite de ontem, mais precisamente às 20 horas. 3 caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados e o resultado dessa tragédia: 3 óbitos, um pai de 56 anos e 2 filhos, gêmeos, de apenas 7 anos de idade. Daqui a pouco, todos os detalhes no SCC Meio-Dia, Cibele. Obrigada, viu, Cleiton? Um dia difícil, a noite foi difícil. A gente vai trazer as atualizações para você. Olha só o absurdo que aconteceu em Criciúma e o perigo também. Um homem se passa por motorista de aplicativo, aborda essa jovem que está sentada aí, que você está vendo na imagem, e ele tenta levar ela para dentro do carro. A gente vai mostrar já já a sequência dessas cenas para você. Ele ataca a jovem e a fere com uma faca, atacou com uma faca a jovem que estava ali sentada. Ele disse que era motorista de aplicativo, passou uma conversa para a moça. A gente vai trazer esse alerta e essas informações para você. E teve motorista bêbado, agora de manhã, 9 da manhã, batendo, olha só, em vários carros na SC 401, rodovia super movimentada da capital. A Guarda Municipal passava pelo local bem na hora e, olha, quase foi atingida também pelo motorista bêbado. Para piorar, o carro era emprestado. Já já a gente vai contar como termina essa história para você. E hoje nós vamos mostrar também o caso do cãozinho que foi resgatado pela Polícia Militar em Balneário Camboriú. Eles tiveram que quebrar o vidro, olha aí, do automóvel para salvar a Kira, que estava 3 horas trancada com os vidros fechados sob o sol de 30 graus. Já já a gente conta essa história com detalhes. E quarta-feira é dia de SCC Esporte, tem reportagem com os surfistas catarinenses que estão lá se destacando nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. É daqui a pouquinho. Estamos no ar, fique com a gente. Bom, e a gente começa já indo direto para o local onde aconteceu a tragédia nessa noite. Uma tragédia que acabou com uma família, matou 2 crianças, 2 irmãos gêmeos e o pai dessas crianças. Você está vendo aí as imagens do incêndio. Esse fogo alto é o fogo que consumiu, que devastou a casa inteira dessa família. Em poucos minutos não sobrou nada. Olha só a gravidade do que aconteceu, foi na região continental de Florianópolis. Os bombeiros foram chamados por volta das 8 horas da noite dessa terça-feira e 3 caminhões precisaram ser usados para controlar essas chamas. A casa ficou totalmente destruída pelo fogo e, infelizmente, o pior se confirmou. Dentro da casa estava o pai de 2 meninos, 2 crianças, 2 irmãos gêmeos, uma família inteira que acabou sendo devastada. Não só, né, os que perderam a vida, mas, é claro, os outros familiares que, a partir de agora, vão ter que conviver com essa tragédia. O Cleiton Ramos está lá no local e o que impressiona muito, Cleiton, além da tristeza desse caso, que é difícil até falar, né, sobre isso, é a devastação da área, a velocidade, a violência como o fogo destruiu
uma casa inteira em minutos, não sobrou nada. Traz as informações de hoje para a gente e também dessa tragédia, Cleiton. Bom dia. Bom dia para você. Não está sendo um bom dia, né? Para muita gente por conta dessa tragédia, para os familiares dessa família, né? Que foi dizimada, como você falou. E eu começo até de uma maneira diferente, viu, Cibele? A gente está acostumado, né, a noticiar muita tragédia. Eu que já tive, né, não vou dizer a felicidade, mas a infelicidade de participar de algumas coberturas, como a de Presidente Getúlio, né, que devastou lá muitas famílias também, né, dizimou muitas famílias. A própria tragédia da Chapecoense que abalou o mundo, né? Mas quando realmente acontece um outro fato como esse, né, a gente fica muito sensibilizado. Principalmente, né, Cibele, você sabe do que eu estou falando e acredito que também o pessoal de casa que tem esse privilégio de ser pai, quando a tragédia envolve criança, realmente é muito difícil você trazer as informações e fazer uma cobertura. É a nossa missão levar informação? É. Mas a gente que tem a missão também de pai, teve essa bênção, essa graça de Deus, é muito difícil. Eu fico pensando naquela tragédia lá que aconteceu no município de Saudades, enfim, é difícil quando envolve criança, ainda mais crianças de 7 anos, gêmeos, e o pai que estava em casa também, um senhor de 56 anos. Você resumiu muito bem, viu, Cibele? O incêndio aconteceu por volta de 8 horas da noite. Depois de 10 minutos, 3 caminhões do Corpo de Bombeiros acabaram chegando aqui no local. Veio a Defesa Civil, veio também a Polícia Militar, que acabou isolando toda a área. E o resultado do estrago é esse que você está vendo agora, nessas imagens, nesse ponto exclusivo, que a gente está aqui com o cinegrafista Dilnei Pacheco. Por esse ângulo, você aí de casa realmente está tendo, né, a possibilidade de ver o tamanho desse estrago. Apenas 10 minutos de fogo acabou provocando tudo isso aí. Incêndio que, repito, teve início por volta de 8 horas. Vizinhos acabaram chamando o Corpo de Bombeiros. 3 caminhões chegaram. Tivemos também a presença da viatura, né, da Polícia Militar. A Defesa Civil também se fez presente. E depois, no rescaldo, né, esse triste resultado com 3 óbitos. Um senhor de 56 anos e os filhos gêmeos de 7 anos de idade. Morava na casa também, Cibele, Maria, pessoal de casa, morava nessa residência um garoto de 10 anos, também filho desse senhor, que estava brincando em uma residência próxima com um amiguinho. Não estava no momento do incêndio. Nessa casa também morava um rapaz de 17 anos, mas que pouco aparecia na residência. E a filha de 19, que vai completar agora 20 anos, recém tinha saído, não morava mais aí. Ela foi morar com uma tia. Ela também está muito abalada como os demais. E um detalhe, Cibele, essa família estava prestes a se mudar para Joinville. Tudo estava programado. No mês que vem, pelo relato que eu consegui, essa família estava se mudando para Joinville. Porque o senhor de 56 anos perdeu a esposa. A esposa faleceu em 2020. E aí ele ia procurar ajuda dos parentes até para ter um amparo maior para cuidar dos filhos. Então ele já estava se programando para o mês de fevereiro se mudar com toda a família para o município de Joinville e acabou acontecendo essa tragédia. A casa era alugada, estava alugada há 2 anos por esse senhor e por essa senhora que acabou falecendo. O proprietário da casa esteve aqui pela manhã, a gente vai ouvir ele na sequência. Gravei com ele agora há pouco, como eu gravei também com o vizinho que mora ali do lado. A gente percebe, filma lá, Dilnei, ó. Lá por pouco também o fogo não acabou atingindo aquela residência. Então esse é o rescaldo dessa tragédia que abalou a parte continental aqui de Florianópolis e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Cibele e Maria. Obrigada, viu, Cleiton, pelas informações. Essas são as imagens, você pode ver, né, o rastro do que o fogo deixou. Não sobrou nada de uma casa onde morava uma família há anos. A família que perdeu a mãe há cerca de 1 ano, os meninos com 7 anos, crianças, gêmeos, o pai dentro de casa. E assim que os bombeiros conseguiram combater as chamas, puderam comprovar que a família estava dentro da casa, não resistiu, não conseguiu sair da casa. E agora outros irmãos que estavam fora são os familiares que restam dessa tragédia. Uma criança de 10 anos,
uma jovem, um jovem também, e os planos também de se mudar, né, para Joinville, que terminaram nessa noite muito triste em Florianópolis. E olha, você pode imaginar, eu tenho certeza que você em casa consegue sentir a dor dessa notícia, assim como nós. Como o Cleiton disse, jamais a gente vai se acostumar em trazer, né, informações como essa, principalmente quando envolve criança. Mas imagine para uma família, né? Se para a gente dói, imagine para uma família devastada. Os vizinhos também, com certeza, estão em choque pelo que aconteceu. E agora o que resta é entender o que aconteceu nessa noite, de que maneira esse fogo começou para consumir essa casa, se foi um acidente, se foi um incêndio criminoso e todas as hipóteses que a polícia levanta já a partir de agora na investigação. Daqui a pouco o Cleiton Ramos volta para trazer as informações para a gente do que ele conseguiu apurar até agora sobre as possíveis causas do incêndio, as atualizações do que está acontecendo hoje, depois dessa tragédia. Olha, falando em incêndio, é difícil falar sobre isso, né? Vou continuar aqui nessa. Falando em incêndio, o Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir totalmente o incêndio de grandes proporções que aconteceu em uma área florestal em Santo Amaro da Imperatriz. Por sorte, ninguém se feriu, mas você está vendo aí as imagens, né? A dimensão desse incêndio, como é uma área muito íngreme e não tem acesso por terra, como a gente pode ver nas imagens. Os bombeiros tiveram que chegar lá de helicóptero. Você está vendo aí o fogo intenso, forte, queimando rápido. Felizmente, os bombeiros conseguiram evitar que esse fogo se alastrasse ainda mais. É uma área afastada, então não tiveram feridos, facilmente isso foi confirmado. Ainda está sendo investigado também como que esse incêndio começou. A gente sabe, né, que as temperaturas estão altas, está muito quente, está muito calor, mas não se tem a confirmação do que aconteceu para que esse incêndio, que tomou uma grande proporção, começasse. Por sorte, então, essas imagens que você está vendo agora já mudaram, né? Os bombeiros confirmaram que conseguiram combater as chamas. Maria. Sibeli, falando em calorão, né? Você disse das altas temperaturas. A partir de hoje vem essa onda de calor que está pegando a Argentina, Rio Grande do Sul, mas a gente sente também em algumas regiões aqui de Santa Catarina. Então eu vou pedir para o pessoal colocar aqui o mapa das temperaturas para o pessoal ver como é que vai ficar em cada região. Na região oeste, que vai ser a mais afetada, Sibeli, chega a 34 graus agora à tarde, muito sol, sem previsão de chuva ali para a porção oeste. E isso também vale para o meio oeste do estado. Meio oeste, a máxima é de 31 agora à tarde. Na Serra, gente, também esquenta bastante, máxima é de 30 por lá. No sul do estado, 31. Então, vocês podem ver que todas essas cidades aqui que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul vão sentir mais essa onda de calor. Na Grande Florianópolis, esquenta bastante também, a máxima é de 31. É a mesma máxima do Vale e do Norte do estado. Planalto Norte não é diferente, a máxima é de 29 graus nessa quarta-feira. Por aqui, ó, região norte pode até ter uma chuvinha, mas o predomínio é de sol no dia de hoje. Isso vale para todas as regiões aqui de Santa Catarina. Eu estava observando isso agora, Maria. Apesar das altas temperaturas, é pouca chuva prevista, né? Vai esquentar mesmo. Hoje é calorão e Abafado. isso, a partir dos próximos dias, começa a se intensificar. Então, a partir de amanhã, quinta, sexta que a gente vai sentir mesmo ali o calorão que está vindo, que está chegando aqui no nosso estado. Se prepara então, hein? Calorão já sendo anunciado, que vai vir já já. A gente sempre pede a participação de você sobre algum assunto, algo que a gente quer que você interaja. E o que está dando o que falar, né, Maria? É uma alteração também no isolamento. Agora o povo que não tem sintomas vai poder trabalhar? Vai poder trabalhar, Sibeli. Pois é, gente. Funcionários afastados por Covid-19 podem trabalhar de forma remota. Essa medida vale para os casos leves e também moderados, desde, claro, de que isso seja acordado com o funcionário. A gente tem essa notícia que está lá no nosso portal, no scc10.com.br. Vocês estão vendo aí na tela. E, claro, está dando o que falar, porque tem gente que fala assim, mas se eu estou de atestado, por que eu tenho que trabalhar? E também, mas é claro que tem que ser acordado com o funcionário, né? Pois é, só que aí também fica difícil o funcionário dizer que não, né, Maria? Pois é. Imagina assim, tô sem sintomas, tô afastado, a decisão é minha, se eu quero trabalhar ou não de casa.
Mas será que eu teria essa iniciativa de dizer, Essa olha, coragem, né, eu não Sibeli? tenho sintomas, mas eu não quero trabalhar? Ou será que dizia, não, é claro, eu quero trabalhar? Dá medo de não pegar bem com a empresa, né? É. Isso daí, será que vai soar mal se eu não quiser trabalhar de casa? Qual é a sua opinião sobre isso, né? Essa nova medida agora, de que as pessoas podem trabalhar de forma remota desde que o funcionário aceite isso. Manda para o nosso WhatsApp, o telefone está aparecendo aqui embaixo da tela, anota e manda a sua opinião sobre isso aí. Trabalhar mesmo com Covid, mas em casa, você concorda? Sim ou não? Por quê? Conta pra gente que a gente vai mostrar já aqui ao vivo a sua participação. Bom, agora a gente fala de educação, Maria. Educação, Sibeli, porque muita gente está se preparando para prestar o vestibular, né? Pois é, as provas estão chegando, só que a ansiedade, a gente já conhece, acompanha, né, há muitos anos. Aquele frio na barriga. Nossa, os candidatos, às vezes, o nervosismo estraga tudo, né, Maria? E a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou que vai manter as provas presenciais. Porém, com algumas exigências. A gente vai conversar com o Paulo, que está na universidade, vai falar sobre essas novidades, essas informações. Então, vestibular presencial, mas tem que ter algumas regrinhas aí, né, Paulo? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marister, bom dia, Sibeli, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, tem muita gente que está ansiosa, né, por conta do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente está aqui no campus de Florianópolis agora, aqui na Trindade, e a gente vai conversar com uma pessoa que vai explicar para a gente a realização da prova, porque as provas presenciais se mantêm, elas vão acontecer nos dias 29 e 30 de janeiro, agora no final desse mês então. Por isso a gente vai conversar com a Maria José Baldezar, que é presidente da Coperv, a comissão que faz a organização desse vestibular, então, faz todas as regras e os protocolos que devem ser seguidos agora em relação à Covid. Maria, a gente vem acompanhando uma alta nos casos agora de Covid, por conta também da variante da Ômicron e tudo mais. Quais são as mudanças que a Coperv já tinha pensado para essa questão do protocolo sanitário e agora quais que vão se manter e quais que vão ser alteradas por conta da alta nos casos? Bom dia. Bom, ontem nós publicamos um edital complementar ao nosso primeiro edital e esse edital estabelece que nós vamos exigir o cartão de vacinação dos candidatos ou um teste PCR negativo feito 48 horas antes do dia 29. Nós fizemos um questionamento para os candidatos e 95% deles se declararam vacinados entre outubro e novembro. Então, a gente tem um percentual grande de pessoas que já têm esse passaporte. Por outro lado, nós também já tínhamos definido o uso obrigatório de máscara, distanciamento social, dispensamento de álcool em gel, aumento no serviço de limpeza de áreas comuns, banheiros, corredores, elevadores, né? E principalmente comunicar aos candidatos que se mantenham saudáveis até o momento da prova, que cheguem saudáveis ao momento da prova. Certo, esses são os protocolos sanitários pensados agora devido a essa alta nos casos, né? E também em relação à segurança das pessoas, dos participantes da prova. Qual é o número de participantes que vai realizar então esse vestibular da UFSC e como que eles vão ser dispostos nas salas para as provas presenciais? Nós temos 18 mil inscritos, um pouco mais de 18 mil inscritos, que serão distribuídos em 20 cidades de Santa Catarina, inclusive aqui na Grande Florianópolis. A grande distribuição é aqui no campus da UFSC. Essas pessoas vão ser localizadas em salas com uma capacidade de até 50%, então uma sala onde a gente alocaria 100 alunos, a gente está alocando 50 ou menos, inclusive, sempre mantendo o distanciamento social, todas essas salas com iluminação, com ventilação natural, todas essas salas sendo higienizadas. Esse vestibular nós vamos ter 2 dias de prova. No sábado e no domingo nós cortamos um dia de prova justamente para diminuir esse tempo de exposição à Covid e à Ômicron. Certo, então toda a segurança para a realização nesses 2 dias de prova. E olha só, quem está um pouco ansioso aí para essa questão do vestibular e não entendeu muito bem o que a Maria falou, amanhã vai acontecer uma live realizada pela Coperv, onde eles vão estar tirando dúvidas. É isso mesmo, Maria? Faz o convite para o pessoal, então. Isso, que todos participem, que todos entrem no canal do YouTube. Nós estaremos divulgando hoje à tarde no nosso site coperv.ufsc.br um endereço, que entrem, que façam questionamentos
A nossa intenção é aumentar a nossa comunicação com o vestibulando, com o seu entorno familiar, com o seu entorno escolar, reforçando a necessidade de agora até o dia 29, ele que se preparou durante todo esse ano, dos últimos 2 anos para a prova presencial, se resguarde para chegar nos dias de prova com saúde e fazer a prova com tranquilidade, que a UFSC vai acolher cada um deles com carinho, com empatia, mas também teremos que ser rígidos na questão dos protocolos sanitários. Certo, muito obrigado então, Maria. É isso, Cibele, Maria Esther. A gente acabou de ouvir então a presidente da Coperv falando que vai ser sim mantidas as provas presenciais do vestibular UFSC 2022. Vão acontecer nos dias 29 e 30 de janeiro, final desse mês agora, realizado de forma segura, pedindo então o comprovante de vacinação e realizado também com todos os protocolos sanitários para que todos os participantes tenham segurança na realização desse vestibular. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Paulo. Importante para os estudantes, né, Maria? Com segurança poderem fazer a prova, garantir a prova. Então agora sim começa a ansiedade a mil, Maria. Imagina, Cibele, falta o quê? 15 Falta dias? pouco, Para a prova, né, gente? Tá aí. Já que a gente está falando de vacinação, Cibele, lembra daquela senhora de 78 anos que nós mostramos aqui ontem na reportagem? A dona Terezinha, ela é moradora de Palhoça. Moradora de Palhoça. Olha só aí as imagens da matéria que a gente trouxe para você. Porque o que tinha acontecido? Ela estava esperando desde setembro para tomar a dose de reforço contra a Covid-19. Ela tem Alzheimer e, por recomendação médica, não pode sair de casa. Ela precisava que um vacinador fosse até a casa dela. Desde setembro, a família estava tentando esse serviço. Só que não acontecia. Sempre tinha um desencontro de informações e a filha não conseguia garantir a vacina da mãe. Imagina, desde setembro. Ontem, depois da nossa reportagem, depois que a gente mostrou todo o problema aqui, né, levamos o caso até a Prefeitura de Palhoça e questionamos por que a dona Terezinha não recebia a vacina. Então, uma surpresa, né, depois dessa cobrança toda, você está vendo aí a dona Terezinha sendo imunizada, recebendo a dose que ela tem direito, que ela já deveria ter recebido desde setembro. Essa aí, né, já é, agora ela aguarda, né, a terceira dose de reforço. A filha Ana mandou essa mensagem agradecendo a gente. Você consegue ver ali o que diz na imagem? Olha, vieram agora, agradeço muito sua ajuda, agradecendo ao nosso repórter, o Arles Amaro, e a do programa. Isso foi 4h08, né? Tá ali a hora que ela mandou a foto. Então, final feliz, que bom que agora a dona Terezinha está imunizada. De acordo com a Prefeitura, um problema nas planilhas de controle informava que a dona Terezinha havia sido vacinada. Uma falha grave que agora foi corrigida meses depois, Que Maria. bom, Cibele, é tão bom quando a gente recebe, né, esse feedback. Ela mandou a fotinho, avisou a gente. Obrigada por vocês terem mostrado na reportagem, no programa aqui no SCC Meio Dia. Você viu só, foram lá e vacinaram a dona Terezinha. É muito bom. Olha, legal. você manda o seu problema, a gente vai atrás da solução, traz a resposta para você. Então, se você tiver algum problema no seu bairro, ou como de saúde da dona Terezinha, algo que você sabe, olha, não tô conseguindo resolver. Se eu for no jornal, vai resolver mais rapidinho. Manda pra gente. A gente ajuda, né, A gente Cibele? ajuda. A gente dá aquela pressionada, hein, pra resolver. Tá aí, ó, o nosso WhatsApp, você pode mandar participar conosco. Agora, olha só que absurdo que aconteceu nessa manhã na capital. 9 da manhã. O que você estava fazendo às 9 horas da manhã dessa quarta-feira? Você consegue lembrar? Olha aí o resultado do que um jovem às 9 horas da manhã fez. Ele estava bêbado, muito bêbado, dirigindo um carro emprestado e saiu pela SC 401, essa movimentada rodovia da capital, batendo em vários veículos. Inclusive, quase acertou a viatura da Guarda Municipal de Florianópolis, que estava passando por ali. Então, a Guarda já parou, atendeu a sua ocorrência hoje pela manhã. Você está vendo aí as imagens, tinha bebida dentro do carro. Você está vendo as imagens da Guarda Municipal. Esse acidente na SC 401 foi bem na subida do cemitério Jardim da Paz, um local muito movimentado. O motorista, um jovem de 24 anos, foi preso em flagrante depois de aprontar todas essas. Olha aí o que ele estava dentro do carro, né? Copo com bebida, garrafas.
Ele estava com um amigo de 22 anos, junto com essas garrafas todas de bebidas. E segundo a Guarda Municipal, o condutor ainda contou. Olha só a cara de pau. Ele estava saindo de uma festa, 9 da manhã, minha gente. Saindo de uma festa. Esse moço não pensa em trabalhar, né? Não pensa em fazer nada útil para a vida dele e ainda atrapalha a vida dos outros. Estava saindo de uma festa às 9 da manhã e estava indo levar uma menina até o norte da ilha. Ele disse que o carro, para piorar, era emprestado. É um Golf com placas de São José. Ainda o dono do carro levou prejuízo por conta desse irresponsável. Olha, poderia ter terminado muito pior essa história, foram só danos materiais. As batidas, né, foram leves nos veículos. Agora, imagine qual a necessidade da Guarda Municipal e dos motoristas que estavam trafegando por ali de terem que enfrentar um problemão desse por conta de um jovem que quarta-feira, 9 da manhã, estava bêbado porque tinha ido numa festa. Imagina como ele não estava logo depois dessa festa e aprontou tudo isso. Foi preso, está preso e o carro do coitado do amigo que emprestou está todo batido, todo amassado. Olha só, agora mudando de assunto, um homem de 35 anos morreu afogado em Barra Velha, no norte do estado. A vítima morava em Toledo, no Paraná, estava de férias na casa de familiares. Que tristeza, né? O Valdir Bezerra vai trazer para a gente as informações desse caso que você vê aí nas imagens, né? O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado para atender essa ocorrência, para ajudar no socorro, né? Mas, infelizmente, esse banhista, ele não resistiu. Um banhista que era turista, veio para se divertir, veio para ver a família, férias. Só que terminou muito mal essa história, em tragédia, em tristeza. Hein, Valdir? O que aconteceu? Bom dia. Bom dia para quem está acompanhando em todo o estado. Realmente mais uma tragédia registrada aqui na nossa região. Jefferson Antônio, de 35 anos, foi identificado por esse nome, morador em Toledo, ali na região oeste do estado do Paraná. Ele que veio passar, conforme você mesmo disse aí, as férias na casa de familiares, entrou na área de risco, ali onde tinha aquela bandeira vermelha em Itajuba, Praia do Cerro, em Barra Velha. E segundo as informações que a família repassou para os bombeiros, ele havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar na água. Os bombeiros, quando viram ele se debatendo ali na água, ainda puxaram ele para o lado de fora, fizeram todos os procedimentos, as manobras ali de reanimação, mas infelizmente esse homem de 35 anos não resistiu e acabou morrendo ali mesmo na praia. Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros de Barra Velha e o Tenente Evandro Rodrigues. Ele nos gravou um vídeo, viu, Sibeli, até informando os cuidados que os banhistas devem tomar, principalmente nessa época agora, nesse verão, nessa época de férias. Vamos acompanhar o que disse o subtenente. Para você que pretende vir à praia e curtir o mar, siga as seguintes orientações. Procure sempre uma praia onde haja um posto guarda-vidas por perto. Você pode descobrir uma utilizando um aplicativo chamado Praia Segura, onde, além de informar a existência de um posto para sua segurança, ele mostra a balneabilidade, as condições do mar e a existência de acessibilidade com cadeira anfíbia, caso você seja portador de necessidades especiais, e as sinalizações de bandeiras em locais perigosos. Falando em bandeiras, elas servem para as seguintes situações. Bandeira hasteada no posto indicam as condições do mar para banho. Bandeira vermelha no posto indica alto risco de afogamento. Bandeira amarela requer um certo cuidado ao entrar no mar. E bandeira verde indica baixo risco de afogamento com boas condições de banho. Outra sinalização super importante são as bandeiras vermelhas cravadas na areia. Elas indicam um local perigoso com corrente de retorno. Você deve se afastar destes locais, pois a probabilidade de ser levado pelas águas neste ponto é grande. Bom mesmo, né, Sibeli, obedecer essas orientações,
E essas regras aí do Corpo de Bombeiros para que não aconteça o que infelizmente aconteceu com esse banhista de 35 anos. Então, portanto, é válida todas essas informações que foram passadas pelo subtenente Evandro aí com relação a essas bandeiras existentes nesses locais considerados perigosos nas praias. Né? Com relação ao corpo do Jefferson Antônio, foi encaminhado lá para sua cidade, né? Onde ele é natural de Toledo, no estado do Paraná. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vivaldir, pelas informações e os nossos sentimentos, né? Essa família que vive aqui em Santa Catarina e que teve que presenciar essa tristeza, né? Imagina receber o familiar e o familiar morrer depois de se afogar no mar durante as férias. Muito triste. Olha, uma jovem foi atacada por um falso motorista de aplicativo em Criciúma. Você vai ver as imagens impressionantes que registram toda a ação desse bandido que chegou nesse carro prata aí que você tá vendo. Olha, ele desce do carro, olha só a sequência. Vai até a jovem que está sentada tranquilamente, ataca, olha a maneira como ele segura ela, ele tenta levar ela para dentro do carro. Olha ali, ele estava com uma faca na mão, ela resistiu e ele cortou o braço dela. Olha ali, acertou uma facada na moça, a gente consegue ver no chão, aquelas marcas ali são marcas de sangue. A moça desesperada não consegue entrar no prédio, porque ela estava aguardando a chave para entrar no local, tenta pedir socorro, não sabe o que fazer e é muito sangue saindo. O desespero dessa jovem que não conhecia esse homem, chegou ali anunciando para ela, segundo a polícia, de que seria um motorista de aplicativo e perguntou se ela tinha chamado o serviço. E aí você vê mais uma vez a sequência das imagens, ele tentou conduzir ela à força para dentro do carro, ela resistiu e ele atacou com a faca. Isso aconteceu em Criciúma, esse absurdo que você está vendo aí. Olha, o ápice da violência, uma pessoa parar o carro para atacar outra pessoa. Você está vendo, né, as imagens claramente mostram esse homem, a gente borrou as identidades, né, a gente borrou a identificação tanto da vítima quanto dele, só que a polícia conseguiu identificar esse suspeito. Ele acabou sendo reconhecido por conta das imagens e também por testemunhas e também pela vítima, que depois teve acesso a essas imagens, tudo isso na mesma noite. A Polícia Militar já tinha, inclusive, olha só, atendido uma ocorrência na mesma noite por atropelamento na cidade, em que o suspeito também é esse cara. Ele foi reconhecido também por testemunhas como autor desse atropelamento. Atropelou, fugiu, depois parou para atacar essa moça que estava ali no celular, inocentemente sentada, aguardando a chave para entrar no prédio. Um absurdo, a moça passa bem. Agora a situação é investigada pela Polícia Civil, porque esse homem, ele continua solto, está sendo procurado, aconteceu em Criciúma, então serve de alerta para você. Qualquer informação que você tenha que possa ajudar a polícia, inclusive, pode ligar no 181 para botar esse bandido na cadeia. Olha, agora a gente vai voltar a falar com o Cleiton para trazer a atualização dessa tragédia que aconteceu nessa noite em Florianópolis. O pai e 2 meninos, 2 crianças de 7 anos, todos morreram queimados nesse incêndio que devastou uma casa na região continental de Florianópolis. Os bombeiros foram chamados, combateram bravamente as chamas, mas o fogo foi tão rápido, tão violento, que destruiu a casa inteira e junto levou a família. O Cleiton está lá no local, já trouxe algumas informações para a gente. Cleiton, a minha pergunta é, a gente sabe que tem todo um trabalho de perícia a partir de agora, não é simples, não é rápido, tudo foi destruído, tudo foi queimado, como a gente viu nas imagens, mas já se tem algumas linhas de investigação do que pode ter acontecido para causar tamanha tragédia, Cleiton? Coincidentemente, viu, Sibeli, eu acabei de falar com a assessoria de imprensa do GP, o pessoal ainda está investigando, não tem uma informação concreta, nem nada é ventilado até este momento, nem uma especulação, nem um fato que pode ter ocasionado, provocado esse fogo. O mesmo acontece pelo lado do Corpo de Bombeiros, com quem eu mantive também alguns contatos. Ou seja, as causas desse incêndio que lamentavelmente acabou tirando a vida de 3 pessoas, esse pai de 56 e os filhos gêmeos de 7 anos, ainda estão sendo investigadas, né? Os 2 filhos. Olha só, você falou do fogo, né, que foi controlado rapidamente. Isso mesmo, o Corpo de Bombeiros agiu rápido. E ainda bem, viu, Sibeli,
que não tinha vento ontem como está tendo agora. Agora está caindo o ventinho. Se o vento que está agora, nesse momento, tivesse acontecido ontem, tivesse caído esse vento, essa casa onde a gente está aqui agora, né, nesse ponto que mostra muito bem o resultado, né, o rescaldo dessa tragédia, essa casa com certeza também estaria sendo prejudicada com a destruição, ou seria prejudicada com a destruição das chamas de ontem. Só para se ter uma ideia, olha como ficou o forro dessa casa. A gente percebe que por pouco o fogo não atingiu, né, a parte de concreto dessa residência que fica bem ao lado. O forro foi praticamente consumido pelo calor em virtude das chamas. É por isso que a gente ressalta muito bem, né, que ontem, felizmente, não tinha esse vento aí. Mais uma vez, mostrando para você aqui do seu lado esquerdo, Dionei Pacheco, como é que ficou a residência. Eu tentei apurar também, Cibele, pessoal de casa, aonde que as crianças e o pai, né, foram encontrados quando o Corpo de Bombeiros chegou no local. Eles também não conseguiram confirmar o local onde essas crianças e o pai foram encontrados. Era uma casa pequena, uma casa de 5 cômodos, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aqui no cantinho do seu vídeo, aqui, Dionei, onde tem essa caixa d'água, ali a gente percebe que o banheiro foi preservado. O banheiro era de concreto, né, apenas o banheiro acabou sobrando da casa. A gente vê a água escorrendo lá por aquele cano, né, mas o banheiro foi a única coisa que sobrou dessa residência. Tem um longo quintal aqui, ó, que a gente vai mostrar também, e quando a gente chega aqui e olha para esse cenário, a primeira coisa que vem na minha mente, particularmente, viu, Cibele, pessoal de casa e Maria, é que ontem, nesse horário, provavelmente, essas crianças estavam brincando nesse quintal. É isso que eu fico pensando. A gente vê lá um banco que sobrou, algumas panelas também. E um detalhe também que é preciso ressaltar, a família tinha um cachorro da raça Pug, que lamentavelmente também acabou morrendo no incêndio. Aquela residência a gente mostrou na nossa primeira participação, ó. Por pouco o fogo não foi lá também, viu, Cibele? Agora eu conversei com o proprietário daquela casa, que é vizinho dessa família aí que acabou perdendo a vida, o pai e os filhos gêmeos, o Vanderlei da Silva. Ele é aposentado e ele deu detalhes aí de como aconteceu, pelo menos quando soube do incêndio, né? Quando olhou pela janela, o fogo já estava tomando conta. Vamos acompanhar o depoimento desse vizinho que mora ao lado dessa residência ou que sobrou dela. Acompanhe o depoimento do Vanderlei. Seu Márcio, a casa era do senhor, estava alugada há muito tempo? Estava alugado quanto tempo? 3 anos? Uns 3 anos. 3 anos. 3 anos alugado. Você conhecia bem a família ou foi através de imobiliária? Não, através da imobiliária eu conhecia. Conheci só através da imobiliária. Como é que era a família? O senhor tinha contato? Não, a família, eu conheci as crianças, conheci a mãe que faleceu, conheci o pai. Eles tinham aquele problema que, né, que a gente... Eles eram especiais, os gêmeos? Especiais. Os gêmeos eram especiais. Eram autistas? Autistas. E como é que era o Alessio, que era o pai deles aí? Eu não tive muito contato com ele, não sei. Era uma casa de quantos cômodos, seu Márcio? 2 e um banheiro. O senhor estava na Praia da Pinheira, né, quando recebeu o comunicado? Eu recebi o comunicado do meu filho mais velho ligando que a casa estava pegando fogo. E eu estava na Pinheira e eu não pude fazer nada, né? O que é que eu vinha fazer aqui? Eu pensava só nas crianças e nas pessoas que estavam dentro. Não pegar em materiais. E materiais fica e a gente vai embora. Quem tem filho, neto, né? A gente sabe como é que é, né, seu Márcio? Claro. Quem tem filho, tem neto, e eu estava mais preocupado com as crianças que a pessoa que estava dentro. Quando o senhor chegou aqui agora pela manhã e viu a casa completamente destruída, é difícil, né? Me deu uma tristeza. Né? Tristeza não a casa, as pessoas que estavam dentro que mais me doeu o coração. Porque materiais fica, como eu já falei para o senhor, né? Tudo vai embora, a gente fica tudo aí, né? Quanto tempo o senhor morou nessa casa? 10 anos. Morei 10 anos aqui. É que meu sogro faleceu com um infarto com 61 anos. A minha mulher teve que ir para cuidar da mãe dela. Entendeu? Aí eu me mudei daqui, mas morei 10 anos aqui nessa casa. Esse é o Márcio, que era o proprietário da casa. A casa estava alugada para essa família através de uma imobiliária. Esse aí é o Márcio Pedroso, que morou aqui, conforme ele falou, 10 anos. E quando soube, ele estava na praia,
acabou vindo direto, né? Chegou aqui hoje pela manhã, ontem nada pôde fazer. Márcio, proprietário dessa residência que estava alugada para essa família. Naquela outra residência ali, ó, é que mora o Vanderlei, vizinho, que vai dar detalhes também de como tomou conhecimento e como que foi se deparar com esse cenário de chamas que acabou tirando a vida dessas 3 pessoas. Acompanhe o depoimento agora do Márcio, ou melhor, do Vanderlei, vizinho dessa família. Quase 8 horas eu estava na cozinha, o que eu posso dizer assim, que eu escutei tipo a voz dele, na minha impressão, tipo ralhar, parecia que estava ralhando com os dois pequenos, um barulho assim. Em seguida, só que era normal às vezes ele brigar com os pequenos, então eu escutei um buf, tipo um estouro, olhei na minha janela da cozinha, quando eu olhei o fogo já estava saindo da janela dele. Daí vim correndo, pedi para meus guris, para a esposa ligar para o bombeiro. E viemos aqui para frente, eu e meu filho. Quando cheguei aqui já tinha um pessoal já no portão aqui, um motoboy, alguém que estava passando. Tentaram derrubar o portão, não conseguiram, mas a casa acho que queimou em 10 minutos. A chama já estava aqui quase no meu telhado, assim. Não tivemos como fazer, nem não deu de fazer mais nada, assim. Tristeza total, o senhor acompanhava a família de perto aí, vivendo aqui bem do lado, né? Total, principalmente com as 2 crianças ali, ele também, né? Teve as ali. Ainda bem que eles têm mais 3 filhos, não estavam em casa os outros, né? Só estavam os 2 ali. Mas foi uma tragédia, abalou a rua toda aí, né? Difícil de dormir até, né, seu Vanderlei? O senhor que mora no lado. À noite eu não dormi, velho, né? Deu um cochilado ali, acho que é 1 hora e tá difícil mesmo. O senhor tinha contato com as crianças? Tinha contato com as crianças, com ele. Ele tem um vizinho, assim, ele é uma pessoa bem calma, bem tranquila, né? Mas as crianças ultimamente no final estavam ficando mais dentro de casa. Ele tinha um pequenininho que às vezes era autista e às vezes ele fugia, né, quando deixava no pátio. Os 2 eram autistas ou apenas um? Olha, eram gêmeos, ele tinha o Lucas, um pequenininho que era autista mais severo, assim, né? O outro era mais tranquilo. Eu não sei se ele era ou não autista, ele tinha dificuldade para falar, o outro pequenininho, os gêmeos, né? Mas o loirinho que fugia, tudo, ele era autista, assim, mais severo, né? Esse Vanderlei, que mora naquela residência e presenciou todo esse acontecimento, essa tragédia. A gente está aqui num ponto que mostra muito bem a realidade de como ficou a residência. Enquanto a gente viu o depoimento do Vanderlei e do próprio Márcio, eu recebi informação via WhatsApp que os corpos foram encontrados aí onde o Dionei Pacheco está mostrando agora. Aí era o que sobrou da cozinha. Os corpos foram encontrados desse pai e dos filhos gêmeos, aproximadamente aí 1 metro de distância de um e de outro, sem vida. E ali, Dionei, ó, novamente a gente vê uma porta de grade, né? Por pouco acredito que os 3 não conseguiram sair aqui para o quintal, né? Um desfecho triste realmente. Temos algumas imagens aéreas que foram cedidas, feitas pelo Alexandre Vieira, gerente de operações e assistência da Defesa Civil do município de Florianópolis. Ele está com a gente agora. Chegou ontem também para prestar auxílio, junto com a assistência social do município aqui de Florianópolis, para esses 3 filhos que não estavam na casa, né? A menina de 19 vai completar 20 anos agora, mora com a tia. Um garotinho de 10 que morava com o pai e com os filhos gêmeos, com os irmãos, só que não estava na residência no momento do incêndio. E um garoto de 17 anos que pouco aparece aqui na residência. Quando você chegou aqui já estava tudo consumido, Alexandre. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Defesa Civil, Guarda Municipal, Assistência Social, Conselho Tutelar, esteve aqui ontem no local, né, para dar todo o apoio necessário, esse auxílio importante para a família, assim como o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o pessoal aqui do 22º Batalhão, o Cabo Rude, também prestou apoio aqui para essa família no local, dando toda a segurança necessária aqui nesse incêndio. Então nós hoje retornamos aqui, fizemos toda uma vistoria na edificação que ainda permanece algumas partes de pé, esvaziamos a caixa d'água que ainda tinha 1000 litros dentro dela, nós fizemos o esvaziamento dela, tem algumas paredes de pé, mas a casa foi totalmente interditada permanentemente. Você chegou a falar com os outros filhos desse senhor, já que a esposa tinha falecido já há cerca de um ano, em 2020, 2021, segundo informações, em 2020, a esposa, a mãe desses filhos. Você chegou a falar com um garoto de 10, é isso? Eu via telefone, eu conversei com um garoto de 10 anos, ele estava mais calmo, não tranquilo, mais calmo. Conversei também com a filha de 20 anos, né, a Sumai,
A criança foi para a casa da tia, que é madrinha também aqui no município de Biguaçu, e o Conselho Tutelar entrou em contato também com eles, para dar todo esse apoio necessário para a família nesse momento. O garoto de 10 está na casa de parentes. Está na casa da madrinha, né? A madrinha que acolheu ele no momento até hoje, né? Então provavelmente eles vão para outro local, né? Certo. Obrigado pela entrevista, obrigado por ceder essas imagens aí da Defesa Civil, tá bom, Alexandre? Muito obrigado, estamos à disposição, tá? A Prefeitura se coloca à disposição através aí de todos os órgãos, a pedido do prefeito Jean Loureiro. Alexandre Vieira, gerente de operações e assistência da Defesa Civil do município de Florianópolis. Só para fechar, Cibele, nesse local que eu estou agora, mora uma família que prefere não ser identificada, a gente respeita, mas assim que essa família chegou nesse ponto que a gente está agora, essa família pegou alguns baldes de água, tentando apagar o incêndio, mas aí era tarde demais. Fica aqui o registro e principalmente os nossos sinceros sentimentos a esse garoto de 10 anos que perdeu o pai e os irmãos gêmeos, a esse garoto de 17 e a filha de 19. Lamentavelmente, uma tragédia na parte continental de Florianópolis. Volto com você, Cibele. Obrigada, viu, Cleiton, pela atualização, pelas informações oficiais da Defesa Civil. A gente ouviu agora que a Defesa Civil entrou em contato já, né, com os irmãos, conseguiu falar com a madrinha que estava muito abalada, chegou ainda ontem, logo após o incêndio, ela chegou até o local querendo saber notícias dos meninos, dos gêmeos de 7 anos, que infelizmente morreram nessa tragédia. Ela estava muito abalada, segundo o relato da nossa própria equipe que esteve no local. E essa madrinha que cuidava desses meninos, que já tinha uma atenção especial e um amor por eles, né? Agora vai acolher o irmãozinho de 10 anos que ficou, a criança que ficou, e aí vai acolher agora um acompanhamento também do Conselho Tutelar, assim como também vai acolher a jovem, a menina de 17 anos, a irmã que também descobriu que tinha perdido pai e 2 irmãozinhos nessa tragédia. Qualquer novidade a gente traz aqui para você. Maria. Sibeli, agora a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre Janeiro Branco. E nesse ano a campanha tem o seguinte slogan: saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. Sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Júlia Trindade. Ela é psiquiatra, já está aqui com a gente. Doutora Júlia, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Foi até uma sugestão dela. Ela falou: Maria, a gente precisa falar sobre isso nesse momento. Então, doutora, quero agradecer a sua participação aqui e já começar a nossa conversa para falar desse momento, né, da pandemia, porque a gente achou por um momento que estava melhorando, daqui a pouco tudo voltou, todos os cuidados, isolamento, máscara, e tudo voltou. É claro que a pandemia não tinha acabado, mas voltou com tudo, né, com mais intensidade, com esse surto, e é claro que isso mexe com a nossa saúde mental, né, doutora? Bom dia. Com certeza, um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço pela abertura que vocês dão para falar sobre saúde mental, né? É bem importante. E o Janeiro Branco, ele é para a gente falar sobre saúde mental, para que as pessoas possam começar o ano com essa folha em branco, já olhando para suas emoções, já olhando para a sua saúde emocional, porque a gente está muito preocupado com essa questão da pandemia, que realmente teve essa volta, né? Tem muitas pessoas que já estão mais ansiosas, porque achavam que a gente estava indo por um caminho de terminar a pandemia, mas a gente voltou a ter esse isolamento, todas essas variantes. Então, a gente tem que estar com a saúde mental em dia, a gente tem que se cuidar para que a gente possa passar esse ano de 2022 da melhor forma possível. Além disso, a gente tem tido diversas tragédias aqui em Santa Catarina, como essa, infelizmente, que aconteceu ontem, e diversos locais do país a gente tem chuvas, enfim, a gente tem diversas situações que mexem com como a gente se sente. E a gente precisa buscar ajuda se a gente perceber que não está dando conta sozinho. Mas a ideia do Janeiro Branco é a gente começar antes, é a gente prevenir, a gente fazer psicoeducação, para que as pessoas possam se sentir melhor, que as pessoas possam fazer coisas que lhes façam sentir bem, mesmo nesse período. Então, que a gente possa fazer uma atividade física, seja uma caminhada leve. A atividade física ela é muito boa para a nossa saúde, tanto física quanto mental, que a gente possa estar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente possa se sentir bem antes de ter que desenvolver, né? Porque lá em Setembro Amarelo a gente já fala sobre a questão do suicídio, depressão. Então, vamos tentar já diminuir esse risco
para que as pessoas não desenvolvam. A gente sabe que não é só um fator, não é só isso. Às vezes a gente tem um componente genético, a gente tem alguma coisa que acontece na vida da pessoa, às vezes a pessoa tem uma tragédia, uma perda, mas a gente tem que ter qualidade de vida para lidar com essas coisas que acontecem da melhor forma possível. Tá certo, doutora. E como eu disse, o slogan desse ano é: saúde mental tem jeito sim, mas é preciso aprender sobre o que fazer. Você falou dessa prevenção, mas e o que a pessoa pode fazer, né? O que você pode ensinar pra gente agora com relação à saúde mental no dia a dia mesmo? Eu quero, inclusive, convidar vocês, tu, a Cibele, a fazer um exercício que pode ajudar muito nos momentos que a gente se sente pior. Pega uma folha e escreve coisas que te fazem sentir bem. Por exemplo, caminhar na praia, ouvir a minha música favorita, faz uma lista, recorta e faz uns papeizinhos e guarda eu digo que é uma caixinha da felicidade. Pega um potinho de vidro, pode fazer colorido, ou pode ser uma caixinha mesmo, diversas coisas que te fazem sentir bem. Então, coisas que tu já sentiu, momentos que tu já passou, que te trazem boas memórias, boas sensações, ou coisas que tu pode fazer para se sentir bem. Como, por exemplo, ficar com o teu animalzinho de estimação, fazer uma caminhada, botar o pé na areia e coloca ali dentro da caixinha da felicidade. E quando começar a sentir, não tô muito legal, tem alguma coisa acontecendo, o que eu posso fazer? Vai lá, abre a caixinha e tira um dos recadinhos. E de repente vai dizer assim, ouça a sua música favorita. E isso já vai dar uma liberação de serotonina e dopamina. Então a gente dá pílulazinhas de felicidade. A felicidade ela não é constante. A gente vai ter momentos de felicidade, mas a gente precisa estimular. Então é eu saber o que me faz bem, eu armazenar isso, fazer o meu potinho lá e quando eu precisar, eu ir buscar lá e tentar fazer alguma dessas coisas, uma atividade física, ouvir uma música, comer um doce que eu gosto. Então tenha essa caixinha, esse potinho da felicidade para armazenar coisas boas, coisas que te fazem sentir bem. Porque às vezes só da gente ler algo que nos faz sentir bem, isso já libera, estimula os neurotransmissores e estimula que a gente se sinta bem, mesmo quando a gente está meio para baixo. Doutora, muito obrigada. Esse exercício aí, Cibele, a gente já se olhou aqui. Com certeza nós vamos fazer a nossa caixinha da felicidade e também fica a dica para vocês aí de casa, né? Com essa dica para o Janeiro Branco, dica que vem aí da doutora Júlia Trindade, psiquiatra. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço, um beijo. Um beijo para você. Agora a gente vai para a previsão do tempo, vamos lá? Hoje o predomínio é de sol aqui em Santa Catarina. Apenas na porção norte do estado é que tem ainda um pouco de instabilidade, mais nuvens e possibilidade de chuva. Mas, gente, tempo seco no geral. O destaque dessa quarta-feira ensolarada são as temperaturas. Muito altas no oeste, podendo chegar a 35 graus, 34, como a gente está mostrando aqui. Nas outras áreas também esquenta bastante, fica ali em torno dos 30 graus. Olha só, região do meio-oeste 31, Planalto Norte 29, na Serra, gente, esquenta bastante, 30 graus, no sul do estado 31. Lembrando vocês que todas essas cidades, dessas regiões aqui que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul, são as que mais esquentam por conta dessa onda de calor que está vindo lá da Argentina, do Rio Grande do Sul. Então vai chegar esse calorão aqui em Santa Catarina. Grande Florianópolis, a máxima é 31, é a mesma máxima do Vale e do norte do estado. Calor nessa quarta-feira. E amanhã, gente, o sol continua aparecendo, isso mais no oeste e no meio-oeste do estado. Nas outras regiões também tem tempo seco ao longo da quinta-feira, mas aí tem previsão de pancadas de chuva no fim do dia. Vem aquele calorão, a gente já sabe, né? Depois vem a chuva na sequência. E teremos mais um dia com as temperaturas lá em cima. Ó, Joinville amanhã, máxima de 32, Lages, presta atenção, Lages na Serra, 31, gente, se prepara. São Bento do Sul amanhã é 28, Blumenau é 30, Criciúma no Sul 32, Floripa 30, Caçador esquenta também 32, ó, Chapecó 34 graus, calorão nessa quinta-feira também, gente. E agora a gente vai mostrar para vocês uma situação, gente, revoltante que aconteceu em Balneário Camboriú. No vídeo, vocês podem ver a polícia militar quebrando o vidro de um automóvel. A gente tem as imagens para mostrar para quem está em casa? A história do cachorrinho que está dando o que falar. A gente colocou no SCC10, está todo mundo comentando. O vídeo de um automóvel, gente, a polícia quebrando aí para salvar o cachorro que estava preso, estava trancado, com os vidros fechados
por pelo menos 3 horas dentro desse carro. E aí eles usaram essa barra de ferro, né, para fazer o salvamento. Mas a situação fica ainda pior quando a gente fala do calorão que fazia na cidade. Era em torno de 30 graus. Então vocês imaginam dentro do carro, né, a temperatura. Segundo a PM, o animalzinho, ele estava espumando, gente, pela boca. Ele estava imóvel, não respondia aos chamados, mal respirava. E aí, de imediato, os policiais deram água, como vocês viram ali, e encaminharam a uma clínica veterinária. Agora, graças ao trabalho desses policiais aí, a Kira, essa cachorrinha que vocês estão vendo aí, a cadelinha da raça Bulldog francês, ela passa bem e permanece em observação. A polícia militar conseguiu identificar o tutor do animal e ele foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos, porque sim, é maus tratos, gente, deixar o cachorrinho dentro do carro ali, né, numa situação como essa. A gente vai, ao vivo agora, falar sobre os cuidados com os pets nesse calorão, mas antes a gente tem também o depoimento dos policiais, gente, sobre essa situação, eles que atenderam e viram de perto. Vamos ouvir. A guarnição da Polícia Militar foi empenhada via Central 190 para atendimento de uma ocorrência em que um cão encontrava-se desacordado e trancado no interior de um veículo. No local, verificada a gravidade da situação, a guarnição policial militar realizou a quebra do vidro veicular e o imediato salvamento daquele cão que se encontrava desfalecido. Ainda no local foi realizados os primeiros socorros e posteriormente encaminhado à clínica veterinária para um atendimento especializado. Paralelamente a isso, outras guarnições realizaram diligências no sentido de identificar e prender o autor daquele crime, e com sucesso. Logo após, o autor ele foi identificado, preso e conduzido para procedimentos na central de polícia. Vale destacar que o crime de maus tratos ele tem uma pena que poderá chegar a até 5 anos de reclusão. Tá, então, gente, vocês viram aí o PM, parabéns para a Polícia Militar de Santa Catarina, que salvou o bichinho, agora a Kira passa bem. É claro que também chama a atenção os cuidados, né, Paulo? Muita gente fala, mas eu não sabia que não podia deixar o bichinho dentro do carro, ou então que não podia expor a tanto calor. Gente, os bichinhos sofrem mais que os seres humanos, né, com essa questão do calor. E o Paulo está ao vivo aqui com a gente, com um veterinário, para trazer esse alerta com relação aos pets agora no verão, né, Paulo? Bom dia. Bom dia novamente, Maria Esther. Pois é, revoltante esse caso aí do dono da cadelinha Kira, né, que acabou deixando ela dentro do carro e passou mal aí no calor intenso, né, mas ainda bem que os policiais militares conseguiram agir de forma rápida e salvaram a vida dessa cadelinha. Mas olha só, além desse caso, eu acho que a questão de deixar no carro já é uma coisa muito batida, né? Todo tutor de animal de estimação sabe que não deve deixar no carro num sol quente desse, nessa época do ano. Mas existem outros cuidados que muita gente não se atenta e aí acaba prejudicando a saúde do animalzinho em casa. Por isso a gente vai falar agora com o médico veterinário Bernardo Nobre, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre quais são essas orientações nessa época do ano. Bernardo, tem muita gente que está ali agora vendo a gente ao vivo, que às vezes não sabe muito bem como proceder nessa época do ano, temperaturas muito altas, o animalzinho ele acaba sentindo bastante esse calor, né? Quais são as orientações, no geral, assim, para cachorros, gatos, quem tiver um animalzinho de estimação em casa? Bom dia. Bom dia. Na verdade, esse caso não seria isolado, né? A gente tem outros cuidados que devemos tomar com os pets, principalmente nessa época de calor. Eu digo isso relacionado principalmente à atenção redobrada a raças braquicefálicas, onde o focinho desse cão é achatado. Essas raças têm uma dificuldade maior para trocar a temperatura e a gente tem que lembrar que o cão ele não vai suar igual um ser humano, então ele tem baixa quantidade de glândula sudorípara, então a gente precisa saber que ele vai trocar calor através da respiração. Então, os principais cuidados são o quê? A gente manter esse animal sempre longe da exposição do sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia. Então, a gente tem que adequar o horário do passeio. É preciso que eles passeiem? É preciso, mas a gente tem que adequar o horário. E, principalmente, esses cães que vão sofrer no verão, em apartamento, em locais mal ventilados, onde não tem circulação do ar, onde a água não fica à exposição com tanta facilidade. Então, assim, é muito importante que a gente mantenha a água em abundância à disposição, que a gente mantenha um local arejado para que esses cães não venham a sofrer esse tipo de quadro. Lógico, o cão respira de boca aberta? Respira, ele vai colocar a língua para fora, é um mecanismo de termorregulação.
Porém, esses sinais de termorregulação, eles são progressivos, então a gente tem que ficar atento para um sinal que o paciente está com uma frequência respiratória muito aumentada, está ficando muito cansado, interromper aquele exercício, interrompe o passeio, oferece água, coloca ele na sombra, para que esses sinais não se agravem e chegue ao ponto de ele ter uma desorientação, ter sinal neurológico ou até mesmo um quadro daquele que a gente pôde observar, né, nesse episódio lamentável que aconteceu. Certo. Existem algumas dicas também em relação a realmente a alimentação dos animais, né? Frutas, outros alimentos que possam ajudar eles a se hidratarem. Existe isso também? No geral, uma alimentação úmida já vai ser o suficiente. Então, a gente consegue ter um aporte maior hídrico para esse paciente e, teoricamente, esse cão está menos propenso a desenvolver uma desidratação. Certo. Eu estava agora há pouco questionando o Bernardo aqui, Marista, em relação à tosa dos animais, né? Muita gente acha que chega agora essa época do verão, esse calor intenso, tem que tosar o animalzinho, mas não é isso. Deve buscar a orientação ainda de um médico veterinário para isso, né, Bernardo? Com certeza. Muita gente se engana quando acha que o cão de pelo longo obrigatoriamente tem que ser tosado. Muitas vezes esse pelo serve como isolante térmico. Então, tem que se avaliar a raça, a característica do pelo também para se tomar a decisão entre tosar ou não tosar. Certo, muito obrigado. Então, Bernardo, essas são as orientações, então, para quem tem um animal agora de estimação em casa, tanto um cachorro quanto um gato, deve ficar atento, então, aos locais que estão mais arejados e, olha, lembra do horário que o sol estiver forte, não vai sair para dar aquela caminhada, porque os animalzinhos, além deles passarem mal com a questão da respiração, também acabam queimando ali a sola da pata, hein? Então, muito cuidado, vamos tomar cuidado agora para os animaizinhos passarem bem sem ter nenhum problema de saúde em relação a essa época do ano que o calor está intenso. Se a gente já sofre, imagina eles, né, Maria Esther? Volto contigo. É isso mesmo, Paula. Se a gente sofre, imagina os bichinhos, né? E acho que vale lembrar mesmo isso que você falou do passeio também com os bichinhos no asfalto quente, né? Tem gente que sai passear com os bichinhos, com o cachorrinho, ali em pleno meio-dia, com esse sol a pino que a gente fala, né? Com esse calorão, essa onda de calor ainda que eu tô falando. Obrigada, Paulo, pelas orientações. Vamos cuidar dos nossos pets. Agora eu tenho um recado para vocês aí de casa. Quem aí conhece a Escola S do SESI Senai? Na Escola S, teoria, prática e tecnologia andam juntas. E os alunos aprendem colocando a mão na massa com atividades interdisciplinares. Os alunos também compartilham experiências e cultivam hábitos saudáveis, com horta, tem a cozinha experimental, atividades esportivas e tem o apoio que precisam para se prepararem para o futuro e para a vida. A rede Escola S não para de crescer. Agora, além do ensino médio integrado em São José e Jaraguá do Sul, também tem o 6º e o 9º ano do Fundamental. Em Itajaí, uma escola novinha, também com infantil e fundamental. As matrículas estão abertas e ainda dá tempo de garantir 15% na primeira mensalidade. Mas aproveite, porque são as últimas vagas. Escola S, uma escola, muitas escolhas. Sibeli. Maria, agora a gente vai com informação de Blumenau, porque o índice de crimes violentos diminuiu. Os dados foram divulgados pela Polícia Militar e é uma comparação entre os anos de 2020 e 2021. Olha só na reportagem da Suelen Skelsen. O ano de 2021 acabou, mas as memórias dos crimes que chocaram Santa Catarina ainda fazem parte da vida de muitas famílias. Roubos, homicídios, cenas que pedem reflexão sobre como está a segurança das pessoas. Apesar de casos tão marcantes, os dados mostram que o cenário está mudando aos poucos. Em Blumenau, o 10º Batalhão de Polícia Militar divulgou o balanço de 2021 comparado a 2020. Os números divulgados mostram um panorama positivo para a segurança pública em Blumenau. Os crimes violentos tiveram uma redução de 15%. Já os crimes patrimoniais e roubos tiveram uma queda de quase 4%. Isso mostra a importância do trabalho em conjunto dos policiais. Quando nós falamos aí dos crimes de mortes violentas ou crimes de homicídio, em grande parte são números referentes a crimes passionais. Então, nessa atuação, nós temos as nossas redes preventivas, né? A Rede Catarina é uma delas, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que trabalhamos com o foco de prevenir todos esses crimes passionais. Já nos crimes que doutrinariamente nós classificamos como criminosos profissionais, estamos falando aí do tráfico de drogas, roubos. Então,
A nossa atuação está sendo muito forte com a nossa agência de inteligência, todas as nossas radiopatrulhas. Os nossos números, proporcionalmente, eles são bons. Tá? Nós estamos na terceira maior cidade do estado, então é um polo industrial, um polo universitário. Então a cidade ela é muito grande e os nossos números em relação a isso são bons, proporcionalmente. Mas sim, nós sempre podemos evoluir e nós sempre vamos buscar evolução. Seja em relação aos crimes passionais, seja em relação à nossa rede de vizinhos. Além disso, em Blumenau, durante as ocorrências atendidas pela Polícia Militar, foram 91 armas de fogo apreendidas, mais de 2.000 pessoas detidas e mais de 100 veículos com registro de furto ou roubo recuperados. Isso é um reflexo das ações preventivas e do preparo dos policiais da região. Mas o que faz uma cidade ter índices baixos de crimes e melhor segurança pública vai além da atuação dos órgãos oficiais. São reflexos que muitas vezes começam ainda pela educação. Eu bato na tecla de que não somos coadjuvantes quando falamos em segurança pública. Todos temos participação. Então, seja por uma atenção à sua rua, seja por uma atenção a um carro desconhecido, rodando a área, onde você mora, no seu trabalho. Então, todas essas informações, quando elas nos chegam, nos é levada através do 190, nós temos o aplicativo PMSC Cidadão, que todas as pessoas podem baixar e fazer o cadastro. Então, todas essas formas de informação que nos chega são muito importantes na prevenção e no combate à criminalidade. Aí, né, um dado sobre Blumenau e, claro, né, a polícia trabalhando lá para tentar combater e diminuir, como a gente mostrou, o índice de criminalidade. Agora a gente vai para Joinville, norte do estado, porque olha só, os casos positivos de Covid-19 dobraram em apenas 5 dias. A gente vai ao vivo para lá para conversar com o Valdir Bezerra, que vai atualizar, né, Valdir, os números para a gente. Imagine, aumentou muito nos últimos dias. Qual que é a situação nesse momento? Alguma mudança em relação ao enfrentamento, Valdir? Olha, mudou muito mesmo. Isso é o reflexo do final de ano, né? Muitas festas, aglomerações, né? E o resultado foi um aumento significativo, ou seja, de acordo com dados oficiais da Prefeitura de Joinville, confirmou nessa terça-feira 2.051 casos ativos da Covid-19 aqui na cidade, que representa um aumento de 16% em relação ao dia anterior, quando havia 1.723 casos confirmados da doença aqui na cidade. Agora vamos para o telão, né, Cibele? Só lembrando que desde o começo da pandemia, já morreram, infelizmente, 2.070 pessoas. Conforme eu falei agora há pouco, temos confirmados 2.051 casos positivados em Joinville e casos de pessoas que foram curadas da doença, 117.854 pessoas. Um detalhe importante também, é bom lembrar que esses casos ativos, eles, embora tenham aumentado muito, o número de internações e também de mortes diminuíram. Nesse momento a gente está aqui no Centro de Referência de Imunização de Joinville, aqui no bairro América, onde está acontecendo a imunização de segunda a sexta, das 8 até as 4h30. E nesse momento a gente vê que o movimento é tranquilo, né, até por conta do horário do almoço. E aqui estão recebendo pessoas que não ainda tomaram a primeira dose, nem a segunda, e aquelas pessoas que precisam também da dose de reforço. Agora fica o alerta, né? Máscara, álcool gel e distanciamento social, não podemos esquecer disso, né, Cibele? Volto com você. Obrigada, viu, Valdir, pelas informações. O Valdir atento lá à situação da Covid-19 em Joinville. Qualquer novidade, qualquer mudança, inclusive no enfrentamento, né, no modo de receber as pessoas para teste, para vacinação, a gente traz aqui em primeira mão para você. De WhatsApp, Cibele? Tem participação do pessoal de casa? Então Você tá bom. pode mandar, então né? Vai separando aí pra gente mostrar. Já a gente vai mostrar pra você, porque a gente perguntou, né, Maria, algo que tá dando o que falar é destaque no nosso site. Agora mudou. Quem tá em casa com Covid-19 e não tem sintoma nenhum, pode trabalhar em home. Pode trabalhar em casa, remoto, Cibele, mas precisa do aval do funcionário. O funcionário precisa falar, não, eu quero trabalhar de casa, eu aceito essa função, né, aqui dentro de casa, trabalhar online mesmo. E aí, o que vocês acham disso? Tá chegando mensagem, o pessoal avisou aqui que tá separando, ainda não tá no ponto, Cibele, mas já a gente mostra. Agora a gente vai para Chapecó, porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está fazendo um roteiro pelo sul do Brasil para ver os impactos da estiagem. Logo mais, ela deve chegar a Chapecó, onde ela vai visitar uma propriedade rural
e deve se reunir com as lideranças para debater esse tema. Andriele Zambonin está ao vivo, está acompanhando e vai contar pra gente onde você está agora, Andriele. Bom dia. Olá, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia a todos. Nesse momento eu estou aqui no interior de Chapecó, linha Rodeio Bonito. Ao fundo vocês podem ver aí a plantação de milho que nós estamos. E é nesta propriedade rural que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve estar hoje à tarde. Ela chega por volta das 14h30 no aeroporto de Chapecó e logo em seguida ela vem direto para esta propriedade na linha Rodeio Bonito. Propriedade que é do seu Volmir Menegatti, né, seu Volmir? Conta pra gente, você teve muito prejuízo, né? A gente estava conversando antes aqui, os impactos que o senhor sofreu, fez financiamento de lavoura, não conseguiu pagar e agora está aqui. Essa lavoura, gente, que vocês estão vendo aí ao fundo, vou até pedir para o Bruno abrir um pouco a imagem. Essa lavoura está completamente condenada, gente. O seu Volmir não vai conseguir aproveitar nada dela, porque ela está... Olha só o tamanho desse milho, gente. Dá um zoom aqui nesse milho, ô Bruno. Ô, seu Volmir, conta pra gente por que esse milho tá assim e o que o senhor tem passado nos últimos anos com a estiagem? Olha, nós estamos há 3 anos nessa situação já, né? Ano retrasado teve problemas, né? Esse ano que passou foi um problema mais do que esse ano, né? E esse ano aqui tornou, a gente fez investimentos altíssimos, né, por preço dos insumos, adubo 3 a 4 vezes mais caro, ureia, defensivos agrícolas, né, e assim, ó, não vamos conseguir colher 20, 30% do que a gente esperava em volumes de grão ou silagem, né. Então, assim, ó, tá bem complicado, né, a lavoura tá aí para vocês verem, quem quiser ver, né, tá bem complicado mesmo, né? E os prejuízos vão ser enormes e também a propriedade vai sucateando, né? Porque você não consegue mais fazer investimento dentro da propriedade, você não sobra para melhorar numa máquina, adubar melhor uma terra, calcarear, por exemplo, fazer uma cerca para o teu gado, um baracão melhor, né? Porque você está trabalhando sem renda, né? Tá bem complicado mesmo, né? O seu Volmir, gente, aqui na propriedade dele, ele produz além de milho, de grão e para silagem, ele também produz leite. Mostra lá, Bruno, as vaquinhas descansando na sombra. E a produção de leite também ficou comprometida, né, seu Volmir? Sim, porque olha a pastagem como que tá, né? Ela tá seca, né? O gado come, ela não volta, né? As plantas estão morrendo, né? Por estresse hídrico, que o pessoal fala, né? Que para mim é seca, né? Mas dizem que é estresse hídrico, né? E a gente tá aí, a gente só sabe fazer isso, né? A nossa propriedade é isso, o nosso salário, o nosso ganha-pão é esse. A gente vai colher essa lavoura, guardar e vai plantar de novo. Só que a gente não sabe se vai conseguir colher, né? Porque as previsões, segundo o pessoal que entende de meteorologia, meteorologista, pessoal do clima, dizem que aí em fevereiro e março é para estar dando mais uma pequena seca, né? Mas para nós, se não tiver água no tempo certo, vamos perder a lavoura de novo. Mas como a gente depende disso para sobreviver, tem que plantar de novo. E esperar que isso aconteça, que chova, que os meteorologistas estejam errados no caso, né? Porque nós temos que plantar para tentar ver o que vai dar para frente. A nossa empresa é a céu aberto, né? Então, chover demais estraga, se der muito sol estraga. Tem que ter chuva na medida certa e sol na medida certa. Seria isso. E o seu Volmir falou aqui que essa previsão de estiagem continua, e falando de sol e chuva na medida certa, a gente vê muitas chuvas de um lado do país e seca aqui no sul do Brasil. E por isso eu conversei com um especialista, um cientista, especialista na área climatológica, o Paulo Artacho. Ele conversou com a gente e ele disse, gente, ele confirmou que essa situação de estiagem aqui para a região sul não vai acabar esse ano. E que isso deve trazer muitas consequências. A gente já sente as consequências no bolso quando vai pagar a fatura de luz. Que desde o último ano, segundo este especialista, a gente tem pagado 50% a 70% a mais na conta de luz por conta da falta de chuva.
fora o preço dos alimentos. O seu Volmir está aqui, a gente conversava antes, devido a essa estiagem, o preço do alimento vai subir muito. E quem vai pagar por isso são as populações menos favorecidas. A gente conversou com esse especialista e agora a gente vai rodar um trechinho da entrevista com ele para saber o que ele disse. Vamos ouvir. O cenário que a ciência prevê é um aumento tanto da frequência quanto da intensidade dos fenômenos climáticos extremos. Então, grandes cheias, alternado com grandes secas, com inundações, com ondas de calor, que já está ocorrendo agora, isso não é previsões para o futuro, elas só vão intensificar com o aumento do desmatamento da Amazônia e o aumento da queima de combustíveis fósseis. E é importante que o Brasil se adapte a este novo clima, né? Então, políticas de adaptação climática são muito urgentes de serem implementadas pelos vários níveis de governo. Qual seria a solução para amenizar os impactos que os agricultores estão sentindo nesse momento? O que você precisa ter é uma visão de longo prazo, é um planejamento que deve ser feito com muitos anos de antecedência, prevendo estas secas, fazendo com que os agricultores se adaptem a variantes que possam ser mais resistentes às secas ou a grandes chuvas fora da hora. Então, isso vai ser o novo normal da agricultura brasileira e também as cidades têm que se adaptar para mais enchentes, aumentando a sua rede de drenagem, cuidando dos seus córregos, dos seus rios, para que as enchentes sejam menos catastróficas, por exemplo, do que foram ao longo de 2021 e agora no começo de 2022. E é por isso que a ministra Tereza Cristina vem hoje conhecer a realidade aqui do interior de Chapecó, do interior da região sul do Brasil, nessa propriedade aqui na minha mão e na mão do seu Volmir, o retrato da tristeza, né, seu Volmir? Isso aqui, no mínimo, deixa o produtor rural entristecido, né? Com certeza, às vezes a gente fica sem palavras, né? De tu investir, ponhar todo o teu amor ali para plantar, porque a gente precisa de renda, mas o pessoal da cidade precisa de alimento. E dá dó de ver, não só por nós, porque alguém vai ter que pagar essa conta. E que nem tu falou, vai ser os menos favorecidos. Aí, então, alguém vai ter que pagar essa conta. Ao meu fundo, uma lavoura completamente condenada. E é com essa imagem triste que eu volto com vocês aí no estúdio. Que tristeza, Andriele Zamboni. Vocês viram ali, né, a lavoura castigada pela estiagem, a falta de chuva que a gente tem mostrado aqui para vocês nos últimos tempos. E quarta-feira é dia de SCC Sport, tá aqui a nossa tela verde, né, para vocês toda quarta-feira. E o Cleiton Ramos, eu tô sabendo que preparou muita coisa boa para esse nosso quadro de hoje. Vai falar de surf, dos surfistas catarinenses que estão se destacando aí em Nazaré, Portugal, as ondas gigantes. E tem também Embaixadinha, o rei da Embaixadinha vai estar com a gente aqui, ó. Já tá aparecendo aí na tela de vocês, olha aí, gente. Esse aí, ó, tem a ver com Guinness Book, hein? Tá se destacando mundialmente. Cleiton, você já tá aqui para falar pra gente do SCC Sport de hoje? Bom dia para você! Bom dia, Maria. É verdade, a gente está fazendo hoje um quadro fora do estúdio, né? Sentindo a tua falta aí, Maria, para fazer essa dobradinha. Daqui a pouco a gente vai falar com esse recordista aí. Mas a gente começa o SCC Sport falando de surf. Portugal recebeu uma forte ondulação. E aí o que acontece? Ondas enormes, ondas gigantes. E tem catarinense por lá no mar aproveitando essas ondas aí. Acompanhe agora na reportagem da nossa Dominique. Tá vendo essa onda gigante? Dá pra acreditar que alguém se arrisca a surfar ela? Um swell histórico só com ondas assim está acontecendo em Nazaré. Para contar essa história, a gente fez o caminho inverso das grandes navegações, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Agora nós é que vamos até lá. Mas olha, não vai ser de caravela não. Nazaré é conhecida pelas ondas gigantes e tem catarinense por lá. Então, bora de prancha de surf. Para mim é uma honra muito grande, eu recebo muito carinho de todos os catarinenses.
Eu surfo muito com o coração e eu transformo isso tudo numa energia, numa fome para cada vez estar surfando as ondas maiores, já que isso já é a minha paixão. E isso tudo para mim é aonde eu sempre quis chegar. Thiago Jacaré foi outro destaque dessa ondulação histórica. Ele é da região sul de Santa Catarina. Gosto de uma onda que, na verdade, eu já quase perdi a vida, que é a direita, que ela vem de frente pro pico e morre nas pedras. Essa onda é praticamente mortal. Alguns anos atrás, em 2018, eu vivia ainda, até eu estava falando pro André, meu sonho era pegar essa direita e completar ela, entendeu? Que ela chama-se, ela tem um nome aqui que é a Big Mama. E eu vivia sonhando muito tempo com esse dia, né? Que chegasse esse dia, que eu pudesse pegar uma Big Mama. E graças a Deus esse dia chegou, e junto com a minha equipe Jaguar Boys, toda na água ali. E esse dia foi consagrado e consegui pegar uma onda muito grande. E foi a onda da minha vida, a maior onda que eu já surfei na minha carreira de surfista profissional de ondas grandes. Estou realizado. A gente vai aí para a briga aí do XXL, escrever uma onda aí de Santa Catarina, né? Surfista de Santa Catarina, equipe Jaguar Boys, a nossa equipe. E vamos brigar frente a frente aí com a elite do Big Surf Mundial aí. Para que você aí de casa possa entender qual é o tamanho dessas ondas, vamos fazer uma comparação com algo que todo mundo conhece. Uma onda de 80 pés tem aproximadamente 25 metros, o que seria mais ou menos um prédio de 7 andares. O principal motivo para essas ondas serem tão grandes é a presença de um cânion submerso, também chamado de canhão. É o famoso Canhão de Nazaré. Isso tudo, junto com ondulações do Oceano Atlântico, marés, ventos, correntes, tornam um ambiente perfeito para os apaixonados por essa modalidade. As ondas ficam muito perfeitas aqui mesmo, são as maiores ondas do mundo. É o lugar mais consistente de ondas gigantes do mundo. Quebra mais ondas grandes aqui do que em Maverick, do que no Havaí. E é muito bom eu poder passar a temporada toda, porque é como se eu estivesse subindo uma escadinha. Aqui é o Everest das ondas gigantes, e cada dia que passa aqui parece que eu dou um passo a mais ao topo. E se eu te falar que no Brasil também tem onda grande? É aqui, em Santa Catarina. É a Laje da Jágua. E a dupla Thiago Jacaré e André Paulista foram um dos descobridores desse, que é um lugar ideal para o treino. Hoje a nossa pista de treino oficial é a Laje da Jágua, porque ela capacita qualquer surfista a surfar qualquer onda no mundo, né, André? É uma onda com muita técnica, muito potencial. Ela está sendo homologada agora como a capital nacional da maior onda do Brasil, isso a nível federal, né? Uma conquista da Big Wave Brasil agora para 2022. O que a gente pode dizer assim, em termos de semelhança é a potência e o peso das ondas. E apesar de estar, às vezes, a altura parecer realmente diferente, aqui ser uma coisa bem maior, a gente encontra uma potência bem grande também no Brasil, na Jaguaruna, lá na Laje da Jágua. E acaba sendo que o risco, né, em estar nessas ondas é bem semelhante. Para surfar uma onda gigante, é necessário 2 pessoas. E a parceria nessa hora é fundamental. Porque a gente pratica o surf de ondas gigantes. O surf em ondas gigantes, tu não consegue pegar uma onda gigante na remada. É muito difícil, entendeu? Principalmente aqui em Nazaré. Então por que eu e ele estamos aqui juntos, em parceria, em dupla, representando os Jaguar Boys? Porque o tow-in é uma dupla. Tu utiliza o jet ski, cabo, prancha muito pesada, com 10, 12, 15 quilos, entendeu? Coletes de salva-vida muito grandes. Eu uso o jet ski para puxar ele e depois ele usa o jet para me puxar, né? O surf rebocado, né? O surf em ondas gigantescas. E o legal dessa parceria é que com o passar do tempo, a nossa conexão acaba sendo muito menos verbal. Às vezes só um movimento de cabeça, o outro já sabe o que vai acontecer e o que a gente tem que fazer. Então é muito legal essa evolução de parceria, né? Todos esses anos trabalhando junto. A temporada tá só começando e o grande objetivo dos catarinenses é surfar a maior das ondas. E estamos esperando boas ondas no Brasil para esse ano, também para o inverno, e a busca das ondas gigantes continua.
Não para aqui não. E agora a gente vamos ficar mais um tempo ainda aqui e vamos torcer para que entre um outro grande swell. Eu sei que Nazaré ainda tem algo de muito especial reservado para mim essa temporada ainda. Aí a matéria da Dominique, legal, bacana. A gente viu, né, Maria? Você colocou aí algumas imagens do recordista em embaixadinhas no mundo, para nossa alegria catarinense. E olha só onde que ele tá. Tá aqui do meu lado, ó. Grande Martinho, veio do sul do estado, veio de Bituba, sem deixar a bola cair, já entrou no Guinness Book, o único catarinense a figurar no Guinness Book, já percorreu 219 cidades fazendo embaixadinhas e agora tá aqui em Florianópolis, tá fazendo aí embaixadinha com a gente. Não toca a bola para mim que, olha, ou de repente toca. Toca aí, Martinho, quero ver, toca, vamos lá. Ih, rapaz, será? Ao vivo, paga mico? Hã? Só um toquezinho para ver. Tamo junto. Opa, ó, que isso, rapaz. Não toca não depois dessa. Vai, ó. Martinho, como é que é pra ti? Sem deixar a bola cair, quero ver. Sem deixar a bola cair. Bota a máscara aí, botar máscara fazendo embaixadinha não é pra qualquer um não, hein? Como é que é ser recordista aí mundial, 7 vezes recordista mundial e único catarinense do Guinness Book, Martinho? É, exatamente. Eu comecei o recorde mundial em 2003, o último foi em 2019, 26 horas e 1 minuto. 26 horas, diretaço? Diretaço. E eu estou no livro do Guinness. Eu estou inscrito lá na página. E todo recordista mundial, assim que se apresentar, tem que ser exigido o livro do Guinness, porque tem muito fake por aí. E nas embaixadinhas não é diferente. Quanto tempo fazendo embaixadinha? 26 horas e caminhando com a bola, 2 anos e meio e mais de 2 milhões de embaixadinhas. Aonde tu foi? Nas mais variadas cidades aí, 219, né? Qual foi a cidade mais longe que tu foi aqui no estado? São João do Oeste até agora. Como é que foi lá? Aonde eu vou, o pessoal todos estão interagindo, todos os prefeitos estão abrindo a porta. E então, já sabe que, além dos meus recordes, dou a palestra nas escolas e falo da importância dos pais, né? O tempo do celular, enfim. Eu dou uma palestra de motivacional nas escolas para a criançada, puberdade e também para os adolescentes. Que legal, enquanto você fica aí, ó, tem um outro senhor aqui, o seu Paulo, a gente já mostrou a história dele. Ele fica no semáforo dos ingleses fazendo embaixadinha sentado, né, e ganha lá um trocadinho. Hoje ele veio aqui para o centro, está aqui nesse ponto que a gente está agora, a Praça Celso Ramos, em Florianópolis, e ele também faz embaixadinha aí, ó. Ih, rapaz, que duelo, hein? Quem será? Quem tem mais habilidade aí? Vamos lá, seu Paulo de um lado, Martinho do outro, o recordista, está no Guinness Book catarinense e o seu Paulo. Quantos anos, seu Paulo? 65 anos fazendo embaixadinha. Tá bem ele ou Martinho? Os dois sentados lá então fazendo embaixadinha. Quero ver tu fazer embaixadinha sentado igual o seu Paulo. Vamos lá. Ó, olha só a habilidade do seu Paulo. Sentadinho. Senta lá, Martinho. Vamos lá. Tá aí, que encontro, hein? Já mostramos a história do seu Paulo e aí a história do Martinho, recordista embaixadinha. E a gente se aventura também, ó. Ó, ao vivo, ó. Ao vivo, assim, assim, ó. Pega aí, Dionei. É, rapaz, quem sabe faz ao vivo. Grande Martinho, conta com o seu Paulo. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Martinho, onde é que acha? Acha no meu Instagram, Martinho Eduardo Origem, por toda Santa Catarina. Maravilha, tá aí, Martinho, o rei das embaixadinhas. Esse aí é fera, hein? Alô, Tite! Alô, Tite! Técnico da seleção brasileira. Tem porte de jogador que atua no meio de campo, hein? Leva o moço aí, sem deixar a bola cair. Passo pra você, Maria. Ó, faz o seguinte, ó, manda um beijo pra Maria através da bola. Quero ver, vamos lá, Maria que tá no estúdio. Manda um beijinho pra ela. Quero ver, vamos lá. Maria, olha só. Feliz ano novo, que Deus abençoe muito a tua família, a tua vida. Agora, um beijinho pra você, lá vai. E pra minha esposa que tá em casa também, meus filhos. Senão tu apanha. É contigo, Maria. Gostei, Martim. Você viu só que legal, Sibeli? Ai, parabéns, e ela gente. não larga a bola de jeito nenhum. 26 horas, Maria. 26 horas, imagina. Vocês conseguem imaginar 26 horas fazendo isso daqui? Sibeli. Eu já tô cansada só de olhar ele fazendo. E o Cleiton se exibindo com a bola, não, né? E mandou bem, hein? É, para, Cleiton Ramos mandou bem na embaixadinha. Vai jogar aqui pra gente ali, pra ver, não vou segurar uma bola. Que coisa, que legal. SCC Sport aqui na tela pra vocês. Agora tem mensagem do WhatsApp, Sibeli.
pessoal está participando. A gente perguntou qual é a opinião de vocês sobre essa questão de poder trabalhar, mesmo com Covid, remotamente, trabalhar de casa. Vamos ver? É, porque agora pode, se não tiver sintomas. Olha lá o Valmor Lourenço de Ervaldo Oeste. Ele disse, sobre a enquete, eu trabalharia assim. As pessoas devem ficar felizes se conseguirem trabalhar. Se estiverem dentro de um hospital e com sintomas graves, seria bem pior, aí sem condições, né? Pensando por esse lado, realmente, Valmor, realmente. Honrando o trabalho, né, Valmor? Vamos ver quem mais? Quem mais está participando com a gente pelo WhatsApp, dando opinião sobre a nossa enquete, a notícia que está lá no scc10.com.br, o Cláudio de Guaramirim. Eu acho que a pessoa que está com Covid não vai conseguir trabalhar, principalmente se o serviço for pesado. Tá aí a opinião dele. O Jorge Zimmer. Eu trabalharia com muito prazer, pois é trabalhando que tira o meu sustento. Boa, Jorge. Janira, se for de acordo com as duas partes, eu não trabalharia. Eu aproveitaria para descansar e voltar depois com mais disposição. E sim, Janira, a gente falou que você está no seu direito, né? É, uma escolha do funcionário, né, Maria? Claro que a gente sabe que pode, né? A gente não sabe se o funcionário vai ter coragem de dizer, ó, não tenho sintomas, mas não quero trabalhar. Por isso que a gente perguntou para você. O Gabriel disse, acho que as pessoas poderiam trabalhar em casa se apresentarem sintomas de Covid. Se não, aí poderiam voltar ao presencial. Ah, sim, claro, mas aí respeitando o isolamento, depois pode voltar. O Romário de Araguá do Sul, pra gente fechar aqui, trabalhar em casa pode até ser bom, mas vale lembrar que nem todo mundo tem condições de trabalhar home office. Bem lembrado. Isso também. Também, Sibeli, não é todo mundo que tem um computador bom, que vai ter uma boa conexão de internet, então tem que levar, claro, tudo isso em conta, mas tem que estar de acordo com o funcionário, é isso que vale destacar aqui. É isso que vale. Agora, que é uma mudança importante, né, Maria? Porque até então a gente sabia, testou Covid ou tem suspeita, vai para casa, depois isolado, atestado, até o teste. E agora, por conta desse volume enorme dos profissionais fora, inclusive da saúde, mudou. Se tá bem e não tem sintoma, pode trabalhar em casa. Vamos pro intervalo? O SCC Meio Dia já volta. E agora já com ele, Cláudio Prisco, Paraíso e Hora da Política. Bom dia, Prisco. Como vamos? Tudo bem, Sibeli? Tudo certo, Prisco. E os destaques dessa quarta? Pois olha, hoje nós começamos com o governador Carlos Moisés com o pé no acelerador, fazendo toda uma movimentação administrativa de olho, claro, nas eleições de 2 de outubro. Vamos lá, Tia Cris. Fecha! Eu vou passar os olhos rapidamente aqui da esquerda para a direita, secretário Heron Jordani, prefeito de Rio do Sul, deputada Paulinha Silva, deputado federal Carlos Chiodini, prefeito Antídio Lunelli, Carlos Moisés, Mário Hildebrand, Marcos Vieira, José Milton, Ismael dos Santos, Paulo Eli e lá vai pedrada. Palácio Residencial. Essa foto é de ontem, porque o governador continua chamando os prefeitos no contexto do Plano 1000. Sibeli, o que é? Distribuição de valores, recursos proporcionais ao número de habitantes das cidades. R$1.000 por cidadão. Esse é o plano lançado pelo governador, de olho na recondução. E aí, pode deixar fechado. Blumenau, 366 milhões, e assim vai. De acordo com a população. Agora, vejamos. Blumenau, MDB, São José, Videira, São José, Videira e Palhoça, e Rio do Sul, PSD. Jaraguá do Sul, MDB. E Sara, PP progressista. Mafra, vou ficar devendo. Xanxerê, PSDB, assim como Joaçaba.
Ou seja, o governador escolheu a dedo, de acordo com seus interesses político-partidários eleitorais. Evidentemente. Startou esse plano com João Rodrigues, em Chapecó, que é do PSD, mas está alinhado com ele na reeleição. Já teve Criciúma, com Clésio Salvaro, os dois andaram de bico por mais de um ano, agora é só amor. Amor político a toda prova, né? Então, a gente observa aí o governador fazendo alguns movimentos para tentar conquistar o apoio dos prefeitos. Mas não podemos esquecer o seguinte, o que foi assinado ontem, os convênios, só aqui, 1.300 bi. 1.300 bi. Só que esses convênios, eles não produzem resultado imediato. As prefeituras precisam apresentar projetos, tudo precisa ser levado a bom termo no contexto operacional, financeiro, administrativo, até que o dinheiro seja liberado. E a partir de abril, em função da legislação eleitoral, breque de arrumação. Não pode mais passar recursos. Então, resta saber, Cibele, se essas verbas vão chegar lá na ponta ou só uma intenção, um protocolo de intenção, objetivando o quê? Segurar os prefeitos, independentemente do partido. E isso costuma acontecer. Vamos refrescar a memória. Próximo telão. Aliás, antes de refrescar a memória, vimos ali na foto ampliada não só o governador, como o prefeito de Jaraguá e de Blumenau, ambos reeleitos, e José Tomé, Rio do Sul, também, todos os três reeleitos, cada qual de um partido diferente aqui, né? MDB, Podemos e PSD, que, a princípio, não estariam no projeto do governador, quando muito Antídio, se Moisés ingressar no MDB. Mas, como disse, os prefeitos podem ficar em casa ou podem orientar apoio a Moisés. Agora sim, isso ocorreu em 2014. Próximo telão. Nós vamos ver aqui Raimundo Colombo. Sim, Raimundo Colombo, que em 14 se reelegeu, derrotando Paulo Bauer, então senador, por apenas 1,5%. Ou seja, 0,75%, que não fosse para Raimundo e fosse para Paulo, teria segundo turno. É bem verdade que Paulo Bauer fez quase 30%, embalado pela onda 45% da grande votação que Aécio Neves fez em Santa Catarina naquela eleição. Mas Raimundo Colombo carimbou a reeleição ainda no primeiro turno, assim como em 2010, tendo em vista o Fundam. Esse Plano 1000 é uma espécie de Fundam, é o Fundo de Planejamento dos Municípios. Quando Raimundo Colombo distribuiu muitas verbas aos prefeitos, inclusive tucanos, partido de Paulo Bauer, inclusive progressistas, de Juarez Ponticelli, à época candidato a vice, hoje prefeito reeleito de Tubarão, esses prefeitos não seguiram a decisão das convenções homologatórias dos seus respectivos partidos, não. Apoiaram Raimundo Colombo. Só que, em 2018, Raimundo Colombo prometeu o Fundam 2, que não saiu, Cibele. Resultado, sofreu o revés nas urnas. Aquilo que assegurou a reeleição no primeiro turno, o Fundam 1, como o Fundam 2 não chegou, os recursos não chegaram às prefeituras, embora o governador tenha corrido o Estado acenando com a liberação, que não aconteceu. Resultado, foram eleitos, é bem verdade que também teve outra onda do 17, de Jair Bolsonaro, eleitos Esperidião Amin, que era da mesma chapa de Raimundo Colombo, e Jorginho Melo. E ainda em terceiro ficou Lucas Esmeraldino,
que era do partido de Carlos Moisés e de Jair Bolsonaro, do PSL. Perdeu para Jorginho por 18 mil votos. Raimundo Colombo, depois de 7 anos como governador, ficou em 4º lugar. Não bateu em 1 milhão. Frustração pelo fundando hoje que não chegou. Então também tem esse aspecto. Carlos Moisés tem que ficar esperto. Esses recursos precisam chegar. Porque se ficar só na intenção... Já tem histórico, né? Exatamente. Se ficar só na intenção e não houver a concretização, aí a coisa complica. Vamos lá. Superior Tribunal de Justiça. Ontem nós falamos... Não, deixa fechadinho no STJ, deixa, mostra a sede aí. Essa sede custou cara, quase R$1 bilhão. Deixa essa sede aí. STJ que é integrado por 33 ministros. STJ que é uma corte federal que vem logo abaixo ao STF. Ok, vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça pretende gastar pelo menos 590 mil com alimentos durante 2022. Ok, tia Cris. A lista inclui 36 mil em cápsulas de café, 34 mil em pão de queijo e 8 mil em refrigerante. Muito bem. A licitação será aberta agora, sexta-feira, depois da manhã. A cesta de compras prevê lanches para ministros, servidores e berçário. Não pode faltar berçário. Muito bem. O STJ pediu ainda 7 mil em biscoito casadinho, com goiabada, o que dá 144 quilos no ano. A Corte planeja comprar 1.300 pacotes de biscoito recheado, o que custará R$4.000. É isso que a gente diria que é um segmento do funcionalismo público que tem sensibilidade, né? À realidade que vive o país. Superior Tribunal de Justiça. Próximo telão. Olha ele aí, leve, solto e saltitante. Randolph Rodrigues, da Rede, do Amapá, está precisando se reeleger. Precisa se reeleger. Vai ter dificuldade. Sabe qual é a última dele? Ele entrou com requerimento pedindo a abertura de uma nova CPI da Covid-19. Aquela de 6 meses, que foi um verdadeiro circo, a papagaiada que não teve fim, que não chegou a lugar nenhum e que não produziu nenhum resultado, apenas gastos, foi até outubro. Agora ele quer a partir de novembro, em função dessa questão da vacinação ou não das crianças. É um paspalhão de marca maior. Veja só, onde que nós estamos? E o canalheiro já saiu atrás. Vamos de nova CPI. Olha, não é só parcela do judiciário brasileiro que nos envergonha, não. Boa parcela do Congresso Nacional igualmente. A frase vamos deixar para amanhã, que eu vou devolver 1 minutinho para a Maricota hoje. O Laércio, que hoje está junto, né, Cris? Obrigada, atendeu viu? O apelo do Laércio. Abraço. Até amanhã. Bom, muito obrigada, né, por você que ficou conosco aqui. Agora aproveitou o comentário do Prisco, sempre trazendo essa análise crítica. Não vem? Tô indo lá, Prisco. Tava esperando a câmera chegar. Os detalhes que ninguém vê, né, Detalhe, que a Sibeli? gente fica ali segurando. Sibeli, eu vou pra tarde é nossa. Você Pois se é, despede, eu vou né? embora, mas amanhã eu volto às 11h30, tá? Aproveita, se diverte aí com a Maria, viu? Gente, o programa tá bom. A gente vai pro intervalo e já tem a tarde é nossa. Vamos lá.